Graça e paz, meus queridos. Mais um ano iniciando. Estamos aqui para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. E vamos iniciar o ano com uma oração. E daí a gente vai descrever tudo aquilo que Deus colocou em nossos corações, que grandes coisas vão ser realizadas esse ano nas nossas vidas e na tua vida, tá bom? Amém. Oremos. Soberano Deus e Altíssimo Sim, Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. louvamos e te Sim, Senhor agradecemos por todas Jesus. as bênçãos alcançadas até este momento. Sim, Senhor. Cremos que o Senhor tem mais e mais para nos proporcionar, Senhor, em nossas vidas, se nos mantivermos firmes no caminho que é Cristo Jesus. Pai querido e Pai Santo, toma o direcionamento de tudo quanto nós formos a falar e tratar e aprender, Pai, da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja conosco e invada a casa de todas as pessoas que nos assistem nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Para iniciar o ano, nós temos que iniciar o ano, todo mundo quer iniciar o ano com o pé direito, né? E nada melhor do que a gente estar na presença de Deus, do que a gente estar vivendo o melhor que Deus tem para nós, porque eu lendo a Bíblia, Fran, e do início ao fim, eu não vejo Deus amaldiçoando nada nem ninguém. Eu vejo ele repreendendo e ele dando a instrução de como alcançar a principal coisa que é das nossas vidas, o principal momento que é a salvação. Tudo que ele traça aqui nessa terra, todo projeto que ele fez para levar, trazendo Jesus à vida, a vida humana, né? O verbo se fazendo carne, ele fez para glória dele, para nós glorificarmos a ele e para viver tempos abençoados. Mas para isso nós precisamos estar dessa forma. Abram a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Se quiser ler, Fran. Que diz assim a palavra do Senhor. O título é A Nuvem Cobre o Tabernáculo. Versículo 34 diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém. Então, primeiro de tudo, nós temos que estar debaixo da glória de Deus. Para nós termos um ano abençoado, um ano, como muitos dizem, extraordinário. Se a gente quer ter um ano vivendo realmente coisas prósperas, todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer bênção. Mas para ter bênção, para ter essa prosperidade, nós precisamos de quê? De estar debaixo da glória de Deus. Então, aqui, esse versículo é muito explícito, porque ele diz, olha, quando a glória de Deus, que era a nuvem, se movia, o povo se movia. Então, naturalmente, quando Deus está nas nossas vidas, a gente só se move quando Deus se move. Quando Deus manda. Quando Deus quer que realize. Então, a gente vive debaixo da graça de Deus e ouvindo a sua voz. Este versículo ele nos diz claramente que nós devemos nos movimentar conforme a glória dele e a graça dele se movimenta. O povo aqui só caminhava se a nuvem se movimentasse. Ou seja, nós só devemos caminhar, só devemos nos movimentar perante a glória de Deus, ou seja, debaixo de tudo quanto está escrito na sua palavra. Como já falamos aqui várias e várias vezes, é o manual da vida do ser humano, não é? Sim. Então, viver dessa forma não é fácil. Não é? Viver dessa forma não é fácil. Viver
dando atributos a Deus, dando ouvido a Deus, porque às vezes as pessoas, por se embaraçarem em seus pecados, as pessoas se embaraçarem em seus achismos, às vezes acha que é a voz de Deus e não é. Às vezes diz, Deus não está, ou muitas vezes diz, Deus não está falando comigo. Ou está tão cego e tão surdo que Deus Tá orienta e a pessoa não consegue ter discernimento espiritual para Ouvir. discernir o que é e o que não é, ou Sim. de Deus. Pode falar. Porque, concluindo só rapidinho, o que acontece muitas vezes é que a pessoa está tão envolvida com muitas coisas aqui da Terra. O que é que a palavra diz? Que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se a pessoa, quanto mais envolvida está nas coisas deste mundo, mais distante está das coisas espirituais, ou seja, das coisas do alto, das coisas que provêm de Deus. Então é impossível essa pessoa ter o discernimento para entender o que é a voz de Deus falando e orientando ela pelo seu caminho. E isso é tão provado que em João capítulo 11, versículo 40, vem falando sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. E a gente vai lendo a história, a maioria já conhece, e ela vai falando sobre Marta e Maria. Marta e Maria mandou chamar Jesus, Jesus demorou ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, e quando chegou lá, disse, meu irmão já está morto, né? Maria disse, meu irmão já está morto, e agora? Marta falou, e aí ele disse, se tu crer, verás a glória de Deus. Então é somente você crer para você ver a glória de Deus. Porque só acreditando, olha, essas pessoas, elas se movimentavam, porque às vezes a gente quer se movimentar. A gente quer fazer como Saul. A gente quer fazer a nossa própria força. Não está chegando. E o povo se apegaram a um ditado popular que isso é antibíblico. As pessoas chegaram num ditado popular e disseram, Deus tarda, mas não falha. Quem já viu Deus tardar, meu irmão? Vigia na terra. Deus nem tarda e nem falha. Ele chega na hora necessária para você ver a glória de Deus. Para você ouvir a voz, para você estar no caminho, desfrutando o caminho. Quando a gente desfruta o caminho, a gente recebe os dons espirituais, a gente recebe os frutos do Espírito e a gente trabalha esperando que a glória de Deus ela se reverbere nas nossas vidas. Amém, é desse jeito. Aqui em João, capítulo 1 e versículo 16 e 17, fala um pouquinho sobre o que é a graça de Deus. Que nós entendemos, nós como outros cristãos entendem, que a graça de Deus, a sua glória, é manifestada em seu Filho único, Jesus Cristo, que veio à Terra para nos dar acesso à salvação. E olha o que é que esse versículo diz. João, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, as pessoas imaginam, a graça de Deus é algo que eu vou receber diretamente dele. Sim, que na verdade, nós já recebemos. Que foi a vinda do Filho do Homem, que foi aquele que dividiu a história da humanidade em 2 tempos, em 2 épocas. Sim. Uma época antes de Cristo, antes dele, uma época depois de Cristo, uma época depois que a graça já veio, que já pode nos alcançar. Agora, nós precisamos estar atentos e fincados aqui na palavra para perceber os sinais. Porque a palavra de Deus diz que o desejo do Senhor é que nenhum desses pequenos, ou seja, nenhuma dessas almas se percam. Mas a gente, por achar que consegue fazer as coisas com as nossas próprias forças, como o Caio já falou aqui, às vezes acabamos nos perdendo nesse caminho, ou nos perdendo do caminho que é Jesus. E aí, automaticamente, a gente perde a graça de Deus nas nossas vidas. Nós nos tornamos, pelas nossas próprias forças, uma pessoa desgraçada, ou seja, sem graça. Quando o apóstolo Paulo ele vem falando sobre
que tem um versículo muito lindo que está em Coríntios, que ele diz, a minha graça te basta, né? E quando ele diz a minha graça, quando Deus responde isso para Paulo, ele estava num momento de tristeza, porque o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele já tinha feito. E ele estava naquela dualidade entre o espinho na carne e a espiritualidade dele. E quando ele conversava com Deus, ele diz, uma vez eu falei, duas vezes eu falei, mas na terceira vez tu me respondeste. A minha graça te basta. E a graça do Senhor é a glória de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque foi de graça que ele se deu. A glória de Deus se fez carne. Que o verbo se fez carne, que foi Jesus Cristo. Quando você vai lendo Isaías e vai vendo nos versículos, é impressionante, é interessante a glória de Deus em Isaías. Porque Isaías foi falando, discorrendo, e no meio ele jogava a profecia, no meio de toda a história ele jogava a profecia. Que vinha uma virgem, que essa virgem ia conceber o seu filho, e a glória de Deus estava sobre Isaías. E aqui em Isaías, capítulo 41, versículo 20, diz assim, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e os santos de Israel o criou. Então, quando a mão de Deus está sobre nós, não tem nada que fique sem se movimentar. Deus, ele anda, a gente anda. Deus, ele manda e a gente vai. Então, a glória de Deus sobre as nossas vidas, ela tem que ser constante. Ela tem que ser real. Ela tem que ser clara e transparente. Se você não tem esse contato com Deus, que em 2025 você começa a ter. Em nome de Jesus, está profetizando. Se você não tem esse contato com Deus, você comece a ter. Você busque experiências com Deus. Você busque viver e dizer, Senhor, que a tua glória ande comigo nesses dias. Que a tua glória ande comigo enquanto eu tiver vida. Porque quando a gente se propõe a fazer as coisas de Deus, a receber a glória de Deus nas nossas vidas, meus irmãos, buscar primeiramente o meu reino e a minha justiça. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Aí você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. A ponto de as pessoas olharem para a sua vida e dizer, o que é isso? É a graça de Deus na minha vida. É a glória de Deus na minha vida. É a glória de Deus que vai adiante de todo o trabalho quanto eu faço. É a glória e a graça de Deus que vai adiante dos passos que a minha família dá. Então, é extraordinário quando você caminha perante a palavra de Deus, quando você caminha perante a glória do Senhor. A graça dele basta nas nossas vidas, para que a gente tenha uma vida boa, perfeita e agradável aqui na Terra. A gente tava saindo e a gente vinha conversando no caminho e eu disse, Fran, Deus tem falado muito comigo, estou lendo um livro, esse livro, o nome é O Maior Vendedor do Mundo. E ele vai dando algumas instruções e no meio dessas instruções ele diz que quando eu estiver em um patamar elevado, que eu me lembre de onde eu saí. Que eu me recorde de onde eu saí, para que eu não perca a minha essência. Então, é o que aconteceu com Saul. Saul foi um rei que perdeu a graça de Deus, que perdeu de estar debaixo da glória de Deus, porque se apressou. Ele não entendeu de onde ele saiu. Ele não entendeu o processo que Deus queria que ele esperasse. Porque existe muitas vezes que a gente não quer esperar. A gente quer fazer segundo a nossa força, segundo o que a gente quer, segundo os nossos objetivos. Mas não é objetivo. As pessoas ficam se perguntando, se questionando, qual é o meu propósito na vida? Qual é o meu propósito? O seu propósito é servir a Deus. Simplesmente e unicamente isso. Porque a palavra dele é real. Vai andando que eu vou te revelando. Vai andando que eu vou te revelando. A minha graça te basta. Ande debaixo da minha glória. Se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra.
que esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei. Não é? Então, é debaixo dessa presença, é debaixo dessa glória, é de um Deus invisível que você não viu, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Tá entendendo? Então é esse Deus que você tem que chamar este ano para sua vida. Este ano, este mês, este dia, este momento. Convide Deus para morar na sua casa, fazer de você, do seu corpo, templo e morada do seu Santo Espírito. Porque sem Ele nós somos pobres, miseráveis e nus. É uma pessoa sem a graça de Deus. É uma pessoa que anda segundo as vontades do mundo. É uma pessoa que não faz o mínimo que é o sacrifício das próprias vontades para fazer e obedecer à vontade do Pai, Deus Todo-Poderoso, que nos criou. E falando em criação, eu estava lendo um pouquinho sobre esse tema, que o Caio estava falando que a gente ia falar hoje sobre a glória, e aí abrangendo sobre a graça de Deus. E tem um questionamento que umas pessoas fizeram acerca de a glória de Deus não se manifestar no Antigo Testamento. Eu falei, gente, como assim? Como assim? É um fio dourado, em outras palavras, é começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Não existe aqui, até porque no princípio o pai já estava com o filho. Sim. Ou seja, já estava tudo preparado. Só se manifestou aqui em palavras a partir do Novo Testamento. Mas aqui, olha, em Salmos, capítulo 40 e o verso 11, já falava: não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Ou seja, já estava pedindo aqui a graça de Deus e a glória para a sua vida. Só são outras palavras. O fato de Jesus Cristo não aparecer aqui no princípio, aqui, não significa que ele já não existisse ou que ele já não tivesse um propósito definido. Ou para que as pessoas venham questionar a palavra e dizer, mas fala do que não existe. Existe, sempre existiu. Sempre existiu. E Deus já sabia o momento certo de enviá-lo à terra. E está aguardando posições de pessoas para reenviá-lo novamente. Então, se posicione. E clame ao Senhor continuamente para que Ele não detenha as suas misericórdias, para que Ele nos guarde continuamente a tua benignidade na verdade dEle, ou seja, na bondade dEle, na verdade dEle. Benignidade aqui é traduzida em amor em outras versões. Ou seja, me guarda no teu amor, me guarda dentro da tua glória, debaixo da tua graça e a tua verdade seja comigo em todos os dias da minha vida. E assim a gente vai vendo o que Deus tem feito na vida desses homens do Velho Testamento e o quanto Deus trabalhou, o quanto Deus trabalha até hoje para nos manter firme. A Bíblia diz que agora, mas bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Mas feliz, ou seja, mais feliz é aqueles que não viram, mas creram. Você não vê Jesus, mas você crê. Você não vê Deus, mas você crê. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só existe um elemento que faz com que você agrade a Deus e naturalmente a glória dele se manifeste sobre a sua vida, que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a firme convicção de que se espera. Então espere a glória de Deus esse ano, é agora, é aqui, agora, é esse momento, é esse dia. Espere a glória de Deus se manifesta na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Já? Terminou rápido, hein? Passou muito tempo. Jesus amado está aqui conosco, esses queridos amados, pessoas que Jesus enviou na nossa vida para que se cumprisse esse propósito. Em suas orações, apresente esse estudo, ele se chama Keycast. É uma maravilha de Deus.
nós recebemos uma palavra domingo? Foi. Domingo. Que Deus iria cumprir grandes coisas nas nossas vidas. Mas Ele não simplesmente só vai cumprir. Ou Ele não só simplesmente vai derramar sobre nós. Ele vai derramar sobre nós, segundo a sua vontade, segundo a sua bondade, segundo o seu amor, segundo o propósito que Ele quer que a gente cumpra aqui na terra. Mas nós precisamos estar no caminho que é Jesus. Então eu quero espalhar essa mensagem, essa palavra que nós recebemos também para a sua casa. Receba as bênçãos que Deus quer enviar para a sua casa. Agora, se mantenha firme no caminho que é Jesus. Porque sem Ele, sem fé nele, no que nós podemos receber dele, é impossível agradá-lo. E nós que somos pais, você que é pai, você que é mãe, só dá boas coisas a seus filhos quando eles fazem coisas que lhe agradam, não é verdade? Do mesmo jeito somos nós com o nosso Deus Todo-Poderoso. Precisamos buscar sempre agradar a Ele em verdade, em amor com o nosso próximo, em buscar sabedoria na sua palavra, em render louvor e graça somente a Ele, porque Ele é o único Deus vivo e todo-poderoso, para que Ele derrame sobre nós graças, 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 bondade, bondade, bondade infinitas. A ponto de nós sermos tão cheios, você ser tão cheio, e transborde na vida de outras pessoas. Que outras pessoas possam sentir o amor de Deus através da sua vida e da sua existência. Assim como nós sentimos o amor de Deus quando chegamos e conhecemos esse estúdio maravilhoso, que foi de Deus mesmo, esse projeto, porque nós não tínhamos as condições necessárias, nós não tínhamos o planejamento, não era o nosso pensamento trabalhar com a imagem do jeito que a gente trabalha, divulgar a palavra de Deus do jeito que a gente divulga hoje. Então você, assim como este estúdio é canal de bênção nas nossas vidas, vocês que nos assistem também são. Amém? E assim eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa, né? Nesse primeiro HialiCast do ano de 2025, de você ter nos recebido aí na sua casa, no seu lar, para ouvir a palavra de Deus. Amém? E então que você possa divulgar para mais pessoas que queiram, que precisam ouvir essa palavra, que precisam ouvir a palavra de Deus, que não querem estar na igreja, mas que são abertos para receber e para ouvir a palavra de Deus. Envie para pessoas, amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, compartilhe, curta, deixe comentário aqui que a gente vai gostar muito de ler e responder se for o caso. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo HialiCast. Deus abençoe.